ameaçaram o STF que a coisa vai piorar muito. Aliás, eu falei que essa história estava gerando muito ruído em Brasília, mas o termo que a Malu Gaspar, vocês estão reclamando, o termo que a Malu Gaspar usou para descrever o clima que esse caso do Banco Master tem causado no Supremo Tribunal Federal foi de convulsão interna. Eu gosto de ouvir a Malu. Bota aí para mim na tela, Bruno. Colocou publicamente, basicamente é um desafio à liderança do ministro Fachin. O que a gente está vendo aí é que o STF não só está rachado, como está em convulsão interna. Porque o Fachin, primeiro defende um código de conduta, depois ele faz uma nota, não só dizendo que o Supremo está sendo atacado, mas atacando a imprensa, dizendo que existe uma lógica da pancada e do sensacionalismo midiático, que não é verdade, os fatos estão se mostrando concretamente, eles estão sendo provados, e ainda por cima diz que, hoje deu uma entrevista para o Estadão dizendo que se o Supremo não se autolimitar, haverá um poder externo. Quer dizer, ele está dando mensagens conflitantes. Primeiro, ele defende o Toffoli, não funciona. Inclusive, nos bastidores, se falou que essa defesa do Toffoli era um recuo estratégico para poder articular uma saída do Toffoli do processo. Não funcionou. E agora, os outros ministros que são aliados do Toffoli no Supremo, a saber, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, estão operando para que o Toffoli continue. Concordo com você, André, e não só concordo com as informações que a gente tem dos bastidores. Vejam, os aliados do Toffoli são Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Só gente boa. São de que a situação vai piorar porque os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então talvez isso... Será que isso é uma ameaça da Globo aos ministros do Supremo? Soou para mim. Explique por que eles estão tão apavorados para conseguir controlar esse caso. O que está havendo aí é uma tentativa desesperada de controlar esse caso contra, inclusive, o bom senso. Eu ouvi de uma fonte que acompanha as investigações que o que está posto já seria suficiente para afirmar que é insustentável a permanência hoje do ministro à frente do caso. O que vem por aí, então... Gente, assim, Reparem que eles falam o seguinte: é insustentável a presença do Toffoli, não no Supremo Tribunal Federal, no caso. Guardem essa parte. É insustentável a presença do ministro no caso. Ou seja, você pode roubar igual um desgraçado, mas não ficar neste caso. Será que é porque esse caso interessa aos financiadores da Globo? Não sei. Cara, a gente ainda não viu. Essa última etapa teve a apreensão de vários outros celulares. Tem o celular do presidente do BRB, tem documento, tem sigilo telemático. E a gente está vendo, o pouco que está visível, a gente consegue dizer que a permanência do Toffoli não quer ter sustentado. Imagino que a gente não está vendo ainda. No inquérito. Basicamente, a ideia é que está saindo tanta coisa, a mídia está descobrindo tanto o esquema que o Supremo rachou. Tem uma parte que defende que o Toffoli saia do caso para que você, eu e a mídia, a gente pare de falar sobre o assunto. E tem uma outra parte, especificamente Alexandre e Gilmar, e o próprio Toffoli, que não aceitam a saída desse caso, em hipótese alguma, porque, óbvio, se eles perderem o controle, eles têm muito a perder. Quem, aliás, deu mais informações, de novo, nesse programa aí, foi ela, que estava falando aí no vídeo, André Sadi. Eu quero ver o que a André Sadi está dizendo. No Brasil, o que a gente vê é o escândalo do Banco Master no centro da pauta. A principal preocupação dos bastidores de ministros do Supremo é o que fazer com essa crise de imagem do Supremo, com o escândalo do Banco Master, que era uma investigação de uma fraude bancária que foi para o colo do Supremo por responsabilidade de ministros do Supremo. Os ministros do Supremo com quem eu tenho conversado, apesar dessas defesas públicas da corte que a gente está vendo, nos bastidores... Reparem, André Sadi conversa de fato com o ministro do Supremo, não tenho dúvida disso. Só se preocupam em como estancar essa sangria, quais são as saídas possíveis. Porque eles foram avisados, segundo a posição que eu fiz, para investigadores, da gravidade de como essa investigação vai se agravar e como essa investigação independe de decisões da corte, você pode ter desdobramento. De novo, soou para vocês como uma ameaça da Globo? A mim soou. Em São Paulo, pode ter desdobramento no Rio, em outras regiões, como a gente viu, por exemplo, no caso da Rio Preto na semana passada, e a investigação só vai crescer, e na visão de investigadores, a situação, a permanência do ministro Dias Toffoli à frente da relatoria é insustentável. Então, o ministro da Corte, nos bastidores... A Globo está dizendo mais uma vez o que quer. O ministro Toffoli não pode continuar na relatoria. Estão discutindo propostas, saídas. Não tem saída honrosa para esse caso, é uma saída, por exemplo, para baixo, ou seja, desce o caso para a primeira instância. Essa é a principal discussão hoje sendo feita nos bastidores. Se tiver político, depois investigação avançando, devolve. Mas pelo menos estancar a sangria neste momento da avaliação desses ministros. Porque a outra... Complicado, porque você imagina que o nome do Ciro Nogueira ou do Rueda, muito possivelmente já apareceram no inquérito e eles já sabem que tem pessoas com prerrogativa de foro especial.
saída, que é Toffoli sair do caso de fato, ou seja, entregar a relatoria, eles acham muito difícil, porque o ministro teria muita resistência na visão dessa integrantes da corte com quem eu tenho colhido essas apurações. E a outra discussão que eu acho importante colocar aqui é que a grande preocupação no sentido de imagem do Supremo é de que a crise do Banco Master dragou o Supremo para um debate político que foi, na verdade, o debate foi antecipado na visão desses ministros, que já ia ser material de campanha, como a gente já falou aqui várias vezes que isso vai acontecer, mas o Supremo como tema de campanha foi antecipado por causa da crise do Banco Master e foi ampliado. Antes era uma pauta só da extrema-direita, que ficava falando em impeachment de ministro, e que hoje tem outras adesões, porque as pessoas estão cobrando respostas vindas do Supremo também em relação a pontos específicos desse caso do Banco Master. Na verdade, essa já era uma pauta do Brasil. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, não deveria comentar, mas acabo comentando, porque eu acho que não tem nenhum prejuízo, mas a campanha do Flávio, aliados do Flávio, rodaram, a campanha não existe campanha, né? Aliados do senador Flávio Bolsonaro rodaram uma pesquisa para saber como de fato estava a posição dele na disputa eleitoral, porque não dá para a gente ficar confiando em Quest ou o que quer que seja. Muito menos naquele instituto lá que a Oeste repercutiu do parceiro lá do Pedro Doria, né? Mas a gente rodou essa pesquisa aqui, eles rodaram essa pesquisa para descobrir o que estava acontecendo e eu tive acesso. Um dos pontos que me chamou muita atenção foi que foi perguntado aos entrevistados qual seria o assunto número 1 de preocupação do povo brasileiro. E, normalmente, bom, eu sou analista político, eu vivo disso, eu acharia que o tema de segurança pública seria o tema número 1, com sobra. Mas não, eu não vou dizer os números aqui, mas eu vou dizer para vocês que o tema número 1, consideravelmente à frente da segurança pública, foi impeachment de ministro do Supremo. Isso foi antes da gente saber toda essa putaria do Toffoli. Tinha já acabado de sair o negócio do Alexandre de Moraes, do contrato da Viviane, mas ainda não tinha saído o negócio do Toffoli. E naquele momento, antes da Globo entrar e embarcar completamente nesse assunto, esse já era o tema número 1, não só da direita, mas de todos os outros grupos. Inclusive, dentro da esquerda tinha um percentual que eu achei considerável que já estava apoiando o impeachment de ministro do Supremo. Estou falando dos eleitores do Lula. E antes que vocês me perguntem, graças a Deus, essa pesquisa interna, o Flávio está muito bem melhor do que pareceu na pesquisa da Quest, mas isso aí eu não vou comentar no programa de hoje. Mas, voltando a Andréa, o que ela está dizendo, e isso também é citado brevemente no primeiro vídeo, é que os ministros do Supremo Tribunal foram avisados, provavelmente por alguém da Polícia Federal, e eu entendo ameaçados pela Globo, que a investigação do Banco Master vai se tornar muito mais grave nos próximos tempos. Você acha que aconteceu já algo aqui inacreditável? O que a Andréa Sadi está falando, e a Malu Gaspar está falando, é que avisaram ao STF, ameaçaram o STF, que a coisa vai piorar muito. Eu não vou contar para vocês de onde veio, mas eu ouvi uma conversa de bastidores de cúpula que foi mais ou menos nesse tom. Se você acha que está ruim, prepare-se, porque vai piorar muito. Diante disso, muita gente que está aí defendendo o Toffoli publicamente já entendeu que eles vão ter que buscar uma saída. Essa é justamente a filosofia. Vou buscar aqui um filósofo muito conhecido, o Mike Wazowski, aquele personagem do Monstros S.A., que diz o seguinte: manda esse treco de volta, senão o bicho pega. E como é que eles querem mandar o treco de volta para o bicho não pegar? Bom, qual é a solução do sistema para esse assunto? É mandar o caso para a primeira instância, porque aí você evita uma humilhação do Toffoli, já que o processo não vai para a mão de outro ministro e, ao mesmo tempo, tira o caso e, portanto, o foco do Supremo. Porque isso não vai resolver o problema de verdade. A ideia é conter os danos e não moralizar o Supremo, não evitar que os danos aconteçam. Isso porque você também não tem como segurar o que está por vir, já que as investigações ocorreram lá na primeira instância e ocorreriam ainda mais na primeira instância com as polícias civis, etc. E essas informações vão vazar, vão ser divulgadas e vão gerar desgaste da mesma forma, desde que a Globo esteja disposta a fazer jornalismo. A Globo, Metrópolis e todos os outros. Mas a ideia deles é essa, tentar sangrar, estancar a sangria para não contaminar os outros ministros que ainda não foram jogados no balaio. Tipo, até hoje, a gente não tinha noção de que o Toffoli fazia parte, que o Lewandowski fazia parte desse esquema. Então,
mais uma vítima, e a Globo está avisando, novos reféns serão executados até tal hora, se Toffoli não deixar o caso. E essas reportagens estão saindo que a imprensa está fascinada com o assunto, e está fascinada com o assunto num grau de alarme em relação a esse caso, né, que é inédito. Então eles querem tirar esse bicho do Supremo, seja lá por que for, e acham que assim vão acabar aliviando a barra deles. Mas eu acho que eles não vão conseguir, porque as informações são maiores do que qualquer outra coisa. Essa pauta está na boca do povo. É bom que a gente conseguiu fazer um trabalho, eu acho incrível, né? Essa pesquisa de opinião, considerando que a mídia não falou sobre esse assunto tanto tempo e agora está falando quando o assunto já tinha se tornado o assunto número 1 do povo brasileiro, o assunto mais importante para o leitor brasileiro a ponto de aparecer liderando dentro de uma pesquisa. Isso é sinal que o jornalismo independente funcionou. Isso é sinal que, apesar de todas as tentativas deles para censurar e pedir que esse assunto fosse feito, e lembra, os inquéritos da fake news surgiram para isso. A gente conseguiu manter o assunto vivo, conseguiu conscientizar a boa parte da população, e agora todo mundo, André Sadi, Malu Gaspar, que seja, todos André Zamatais, todos eles estão tendo que comer a mão na mão aqui do papai, porque nós estamos virando para todas essas pessoas e falando: a gente avisou que esses caras não eram salvadores da democracia porra nenhuma, e que largar a democracia e destruir a democracia e o Estado de Direito só para ferrar o Bolsonaro ia ter um custo caro. E eu acho que isso diz muito sobre o caso, né? Diz muito também sobre a importância do jornalismo independente.